Boa tarde, meu nome é Anthony e juntamente com meu amigo João Pedro a gente vai apresentar aqui um trabalho da Mancha em Rede da cevada. Bom, inicialmente falando um pouco sobre a cultura, né, da cevada, ela é muito importante aqui na região sul do país, é um dos principais cereais cultivados aqui no Brasil, no cereal de inverno, né, tem uma área equivalente a 122 mil hectares e uma das doenças mais importantes nessa cultura é a mancha em rede da cevada, da qual a gente vai tratar, e especificamente para a cultura da cevada e também para essa doença, ela tem ela se desenvolve melhor no clima subtropical e com que possui chuvas frequentes, né, com uma elevada umidade, com temperaturas médias entre 12 e 22 graus. O nome da doença também pode ser conhecido como mancha em rede da cevada, mancha angular, mancha reticulada. O nome científico é Drosera teres, que é a forma assexuada, e Phytophthora teres, que é a forma sexuada. Isso, exatamente. E como o Anthony iniciou, essa doença ela é um fungo, né? Então ela é do reino fungi. Ele é um ascomiceto, certo? E do gênero Dextrela e da espécie Teres. Bom, agora a gente falando um pouco sobre a etiologia. Como eu comentei, a doença ela tem uma faixa térmica ali entre 8 e 33 graus. Para ela é uma temperatura ótima, 25 graus Celsius. Ela se desenvolve de uma forma muito forte e ela necessita de uma elevada umidade. Como é na região sul do país, a gente tem ali de 10 a 30 horas de molhamento para termos o desenvolvimento dessa doença no campo, desse patógeno. E ela se mantém em restos culturais e sementes contaminadas. Sementes contaminadas, na realidade, é a forma dessa doença entrar no campo. Exatamente. E, bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a sintomatologia dessa doença. Ela, inicialmente, ela vai acontecer algumas manchas ou estrias marrons nas primeiras folhas, nas folhas basais dela, certo? Formando como se fosse redes de tecidos necrosados. Antônio, pode prosseguir para a imagem, aí depois a gente volta. Aí, assim, ó, a gente consegue ver que ela forma realmente umas manchinhas marrons, certo? Com um halo em volta amarelado, certo? Que vai estar necrosando a folha inteira se a gente deixar e não cuidar disso. Pode voltar, Anthony. Então, exatamente do jeito que eu falei. Ela também vai fazer um halo amarelo em volta dessas manchas marrons. E se a gente não cuidar, ela vai se estender pela folha inteira. Pode continuar. Bom, e agora falando um pouco sobre o ciclo primário, bom, ciclo primário a gente tem, como eu já comentei, a forma assexuada, né, que é a Drexlera teres. Ela forma conidióforos e dispersando conídeos. Esses conídeos, eles têm uma coloração cinza claro, como possível ver aqui na imagem, isso aqui são os conídeos. E já a sua forma sexuada, a gente tem o Phytophthora teres, do qual forma ascósporos, que é possível ver nessa imagem aqui. Aqui na parte D, nós temos, na imagem D, nós temos um imaturo, um pseudoteste imaturo. Aqui nós temos o fungo crescendo numa haste no campo já, na planta morta, né? E aqui na imagem A, nós temos os conídeos. E aqui na B, nós temos outra parte dos conídeos segmentados, né? Aqui nós temos uma imagem de como funciona o ciclo dessa doença. Bom, inicialmente, a doença ela é introduzida no campo por meio de sementes, e então a planta vai crescer, vai se desenvolver, vai dispersar sexualmente por meio dos conídeos, e contaminando o campo.
causando grandes percas no nosso campo, contaminando totalmente o restante do campo, colonizando, então, a planta quase no seu momento de morte e sobrevivendo, então, nos resíduos dessa cultura e permanecendo no campo em forma de ascósporos, que vão ficar maduros e vão ser transmitidos em forma de vento e chuva. Exatamente. Então, o tipo de parasitismo dessa planta, elas são saprófitas facultativas, né? Porque elas conseguem viver a maior parte do tempo como parasitas, certo? Nas plantas. Porém, se necessário, elas conseguem também sobreviver na matéria orgânica que vai ficar sobre o solo. Então, elas não têm uma necessidade da planta viva ali é, sendo parasitando essa planta viva. Ela consegue sobreviver de outras maneiras. Pode prosseguir. E, bom, sobre os princípios de controle recomendado, essa doença em si ela tem uma alta especificidade na cultura da cevada, então ela não vai afetar outras culturas de maneira geral assim. Então, a gente pode fazer alguns manejos, né, como a exclusão, a imunização ou o controle químico mesmo. Né? A exclusão eu coloquei ali como uma rotação de cultura, né, para diminuir o inóculo que vai estar no solo, né, já que ela é uma saprófita facultativa, então é importante a gente ter noção que esse controle pode ser realizado. A imunização, então, para não deixar que essa doença chegue dentro do seu campo, então é mais ou menos o que é feito com as outras doenças, né? A imunização, então, vai ser utilização de sementes sadias, vai tentar limpar os materiais que você vai estar entrando no campo e coisas do gênero assim. E também, se for necessário, a planta já entrou, a gente não conseguiu realizar a exclusão, a gente não conseguiu fazer a imunização, como que a gente vai controlar agora? A gente pode fazer o controle químico, né? E utilizando fungicidas, por exemplo, né? Que quando essas manchas começam a atingir 10% ou mais da área foliar de cada planta sua, né? A gente vai começar a ter um mau aproveitamento, né, dessa folha. Então a gente não vai conseguir, essas plantas não vão conseguir realizar a fotossíntese de maneira eficaz. Então é necessário realizar esse controle químico. Prosseguindo, a gente vai ver quais fungicidas podem ser usados, né? Então a gente tem o exemplo do triadimenol e o Tiran 40% mais o iprodione. Esses dois são fungicidas utilizados, né, no controle dessa doença, que pode ser utilizado justamente para impedir, né, que essa planta aumente a infecção dessa planta, né? É dessa maneira. E aqui são algumas das nossas referências e obrigado pela atenção. Obrigadão, professor.